Tá, pronto. Então, tá, pessoal, a gente está, então, começando, né, mais um encontro desse nosso seminário formativo entre as residências de saúde mental da Unicinos e saúde mental coletiva da URGS. Eu sou a Bárbara, então, sou assistente social, sou residente do segundo ano da Unicinos do programa de saúde mental. E hoje o nosso tema é o uso de drogas, feminismo e antiproibicionismo, né? Vocês estão me ouvindo bem? Falando aqui, não sei se estão me ouvindo. Então, sim. Então, para esse tema, para essa discussão, a gente vai ter a participação de duas facilitadoras, né? Uma delas já está aqui, que é a Itawane de Oliveira. Ela é psicóloga, especialista em residência de saúde mental pela Unicinos, integrante do projeto de extensão clínica feminista na perspectiva interseccional da URGS e do grupo de pesquisa Intervires. E vou apresentar a segunda facilitadora, que daí é a Luana Silva Bastos Malheiro, que deve estar chegando daqui a pouquinho. Ela é antropóloga, especialista em saúde mental, mestra em antropologia e doutoranda em ciências sociais. Ela é membro da RENFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, e da Rede Latino-Americana e Caribenha de Pessoas que Usam Drogas, a LAMPUD. Faz parte também da Secretaria Executiva da Plataforma Brasileira de Políticas sobre Drogas. Então, a gente começa, né, com a Ita, chamo carinhosamente de Ita, né, pela proximidade que a gente tem, e aí tem, então, um tempo de mais ou menos 25 minutos, eu não sei se tu quer que eu te avise o tempo, ou se pode ser? Tá. E aí, pessoal, dá para a gente ir usando o chat ali para ir fazendo alguns apontamentos, assim, questionamentos, e no final eu leio, né, depois da fala das duas facilitadoras, daí eu leio, ou no fim também a gente pode, quem quiser abrir o microfone para fazer perguntas. Tá? Então, a Ita pode ir começando. Tá. Oi, gente, boa tarde a todas e todos. Tá bom meu áudio? Tá, se ficar ruim vocês me avisam. Eu tô super feliz de estar aqui, fiquei muito feliz com o convite. Acho que é uma alegria poder voltar, mesmo que virtualmente, nesse espaço de formação que é a residência, né? Para mim foi um percurso tão importante, não só na minha formação como psicóloga, mas também como pessoa, como mulher, enfim. E também estou muito alegre por poder encontrar alguns de vocês aqui que atravessaram esse meu caminho também. Uma pena a gente não poder se ver e estar juntos numa sala, né? Mas a gente vai compartilhando um pouquinho de afeto, como é possível. Então, eu fiquei pensando essa semana, né, depois do convite, o que eu poderia contribuir e trazer, enfim, para esse debate. E fiquei pensando que o melhor que eu possa trazer nesse momento é a minha experiência mesmo, né? É o que eu vivi e o que eu consegui construir e pensar a partir disso. E acho que eu não falo sozinha, eu falo acompanhada de muitas mulheres, né? Não só as mulheres autoras que me acompanharam e que mudaram as minhas perspectivas, as minhas companheiras de residência, né? As minhas colegas, algumas que estão aqui, e também as mulheres com as quais eu me encontrei nesses 2 anos do percurso da residência, e principalmente as mulheres que eu me encontrei no CAPS-AD. Eu vou falar um pouquinho, então, do meu percurso, né? O meu trabalho de conclusão da residência foi uma cartografia, onde eu pensei como as questões de gênero, raça e classe atravessam o cuidado das mulheres usuárias de drogas, e vou trazer um pouquinho para vocês as inquietações, então, que me atravessaram nessa escrita, nesse percurso formativo, enfim. E eu estou também num momento de reolhar para esse trabalho agora, repensar o que pode ser produzido a partir dele. Então, acho que vai ser muito bacana essas trocas que a gente vai poder fazer hoje, poder ver de uma outra perspectiva tudo isso que eu vivi e que eu produzi. Mais concretamente na escrita, né, do trabalho. Bom,
eu cheguei no campo AD, então, no segundo ano da residência, né? Ano passado, no segundo ano da residência em saúde mental, muito por um desejo de experimentar, de passar por esse campo, porque eu já tinha alguma experiência na saúde mental no primeiro ano, em ambulatório, em residencial terapêutico, na graduação também em CAPS 2 e na gestão, mas em CAPS AD eu nunca tinha tido. E eu tinha muito desejo de ter essa experiência por me interessar muito por esse campo de teórico, de pesquisa. Eu já vinha pensando em escrever meu trabalho sobre algo, não tinha ainda muito bem delineado a ideia, mas eu gostaria muito de pesquisar algo nesse campo e algo relacionado com gênero também, porque acho que os estudos de gênero são algo que me acompanham desde a época da graduação, e essa relação foi se transformando à medida que também eu fui me encontrando com outras teorias, também com os encontros com as usuárias, né, no período da residência. E mais especificamente ano passado, quando eu me encontrei também com os estudos decoloniais. Então, acho que foi uma ruptura e uma mudança muito grande, não só na minha prática, mas também no meu olhar no mundo e também na forma como eu entendia o feminismo. Talvez eu viesse de um feminismo ainda. Talvez não, eu vinha de um feminismo um pouco embranquecido, né? Então, algumas coisas ainda não eram. Eu não conseguia enxergar a partir desse lugar. Mas então eu chego no CAPS-AD já tendo uma certa aproximação teórica, eu era muito curiosa e busquei algumas informações antes de chegar no CAPS para entender um pouco a questão de gênero. Eu já cheguei lançando um pouco esse olhar no campo, procurando pelo menos algumas questões sobre gênero ali. E o que eu tinha encontrado teoricamente eram, né, algumas questões sobre o pouco acesso das mulheres ainda aos serviços AD, muito em razão do duplo preconceito que elas sofrem por serem mulheres e por serem usuárias de drogas, porque a gente sabe, né, que o uso de drogas ainda está envolto em um discurso muito moralista e muito punitivista. Então, não é um tema com o qual a gente dialoga de forma honesta, muitas vezes, na maior parte das vezes, pelo menos, porque ainda tem esse viés muito. E na saúde, ainda, de uma certa forma, também um olhar muito moralista, né, e conservador. E a política de drogas também não ajuda nem um pouco, né, porque é uma política proibicionista, racista. Então, tem muitos atravessamentos aí. Então, eu fui pesquisar um pouco, fui procurar um pouco como é que era a questão do uso para as mulheres antes de chegar no CAPS-AD, porque eu vim, então, dessa experiência no campo da saúde mental, onde a maior parte do público eram mulheres, né? Tanto nos serviços de saúde mental ambulatórios, como CAPS, a maior parte das pessoas que circulavam por esses espaços eram mulheres. Eu já tinha tido uma experiência no grupo de mulheres no IAPI também, no qual eu acompanhei um ano. E percebia, então, não só percebia, mas também encontrava isso na literatura, né? Que as mulheres são o principal público que circulam pelos espaços de saúde mental e pelos serviços de atenção básica. E são também as pessoas que são mais medicadas nesses serviços, né? Então, aí entra, né, uma questão das drogas na vida das mulheres, mas as drogas lícitas, né? Então, as drogas que são permitidas para os nossos corpos, né? Então, eu me pergunto também quais são as drogas que são permitidas para as mulheres. E no campo da saúde mental são as drogas, remédios, né? Ilícitas, enfim. Mas a gente, então, é uma dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo que não se fala muito do uso de drogas por parte das mulheres, como se as mulheres não fizessem uso, ao mesmo tempo as mulheres fazem sim muito uso, pois são muito medicadas, né? E também tem a sua experiência feminina muito patologizada. A gente pode retomar na história da psiquiatria, na história da medicina, na história da psicologia, né? Enfim, a gente tem aí uma patologização do ser feminino, né, na nossa sociedade. Então, um pouco. Alguém quer falar? Um pouco com essas questões, entrando um pouco com essas questões e tentando lançar esse olhar, então, né, de buscar entender um pouco as relações de gênero naquele espaço, para entender se realmente eu iria encontrar isso que eu tinha encontrado na teoria, né,
porque algo também que acho que é muito importante de ser dito, né, é que o uso de drogas por parte das mulheres, ele, além desse duplo estigma, esse estigma que já tem por si só sobre o usuário de droga, né, por ser toda essa lógica que a gente tinha comentado, proibicionista, conservadora, tem o fato ainda da questão do problema de gênero, né, colocado aí, porque as mulheres ainda, as mulheres brancas, são vistas, né, muito naquela imagem da bela recatada e do lar, né? Então, o uso de drogas por parte das mulheres brancas é visto como se elas estivessem ferindo essas expectativas sociais sobre o que é ser uma mulher. Já em contrapartida, para as mulheres negras, o uso é visto de uma forma diferente, né? E acho que é aí que entra a importância também da interlocução, não só com os estudos de gênero e feministas, mas também com os estudos descoloniais, né? Que é a questão, então, do uso por parte das mulheres negras ser visto na nossa sociedade não como uma surpresa, como é para as mulheres brancas, mas quase como uma afirmação da não-humanidade dessas mulheres. É a forma ainda como a gente concebe, né, quem é humano e quem não é, né? Os estudos decoloniais trazem essa questão que na nossa cultura nós temos ainda uma visão do que é ser humano muito eurocentrada, né? Uma visão da pessoa branca enquanto ser humano e das outras pessoas serem subalternizadas e terem a sua humanidade subjulgada, né? Então, quando uma mulher negra faz uso de drogas, a sociedade não enxerga aquilo como se ela estivesse ferindo as expectativas, mas como se ela estivesse reafirmando o lugar que é esse, né? Que é, então, muito a partir também desse preconceito que tem sobre o uso de drogas. Eu acho que aí tem muitas questões, né, que depois a gente pode se aprofundar e conversar também, que, que atravessam essa questão do gênero, que é a própria questão do prazer, né, como é que é visto uma mulher utilizando uma droga somente para sentir o prazer, né, como é que a sociedade enxerga isso, a questão do prazer feminino, enfim, acho que tem uma série de questões que depois a gente pode seguir conversando e abrir um pouco para o debate, né. Mas, então, chego no CAPS-AD, né, com essas questões na mente, assim, do que eu iria encontrar ali naquele espaço. E realmente, quando eu chego no CAPS, a primeira pergunta que eu me faço é onde estão as mulheres, né? Porque realmente não há muitas mulheres circulando como usuárias, né, naquele serviço. É um serviço majoritariamente masculino, onde não encontro, então, muitas mulheres, e as poucas mulheres que estão no serviço estão em atendimentos individuais exclusivamente, que é bastante problemático, pensando que o CAPS é um serviço que tem toda uma premissa de cuidado à questão da reabilitação psicossocial, né? A questão de não ser um cuidado individualizado e centrado em atendimentos individuais, é uma outra lógica de se pensar a produção de cuidado. Mas o que a gente encontra no serviço, então, é as mulheres não estando nos espaços coletivos. E a partir disso, então, fui entendendo, né, também com a ajuda da literatura e a partir do que que eu fui escutando ali, que a presença delas não era quase inexistente nos espaços coletivos, porque elas realmente não se sentiam à vontade nesses espaços, por eles serem espaços majoritariamente masculinos, né, onde circulavam muitos homens. E às vezes homens com os quais elas tinham alguma relação problemática ou não, ou mesmo algum homem que que representava a figura de um certo abusador, né? Então ficava muito difícil as mulheres conseguirem levar suas questões para esses espaços coletivos, seja de oficina, seja de grupos, né? E em contrapartida disso, no grupo de familiares, a maior parte do grupo era composto por mulheres, né? Então a gente também vê aí uma questão de gênero bem grande, que é o fato das mulheres, então, estarem ali naquela posição de cuidadoras, né? Então elas eram as pessoas que iam para cuidar dos familiares que estavam sendo acompanhados pelo CAPS e não para realizar o próprio cuidado, né? Mas isso não queria dizer que não existiam mulheres usuárias de drogas, mas que elas não chegavam no serviço, né? E não chegavam por uma série de motivos, algumas que eu já coloquei ali, e outras também que a gente pode pensar, que é o fato do CAPS ainda ser um serviço, não sei se dá para usar essa palavra, mas um pouco elitizado, digamos assim, no sentido de que as pessoas para as pessoas estarem e continuarem em acompanhamento no serviço, elas precisam ter uma vida minimamente
mais normatizada ou mais organizada, como a gente quiser chamar, né? E a gente acaba não conseguindo, então, alcançar grande parte da população que realmente precisa de um cuidado, né? Isso é um pouco problemático, né? Porque falta um pouco de trabalho de campo, que é uma questão que o próprio serviço estava se mobilizando para voltar a fazer, né? Porque a gente acabava não conseguindo, então, alcançar as mulheres em situação de rua, por exemplo. Por isso, porque é um serviço que tem horário, porque é um serviço que tem combinações, que tem algumas regras, e essas mulheres acabavam não chegando. Então, acho que daí a gente pode pensar de novo, tem um recorte de classe e raça, né, nessa questão. Então, eu chego no CAPS com essas questões, com essas observações, e me encontro, então, com a Bárbara, e com o desejo dela, o meu desejo se encontra com o dela, né, de pensar, então, um grupo de mulheres para esse espaço. Que eu já vim, então, de uma experiência de grupo de mulheres, eu tinha o desejo de seguir pensando e construindo um espaço, e a Bárbara já tinha esse desejo quando eu entrei lá. E a gente, então, juntas, fomos pensando e planejando e construindo esse grupo. Que não se deu sem conflitos, né, ou sem entraves, porque tinha um certo descrédito em relação ao andamento do grupo, no sentido que a equipe muitas vezes dizia que já tinha tentado grupo de mulheres em outras situações, mas que não tinha se sustentado, que não tinha aderência, né? Que é outra questão que a gente pode estar discutindo também, é a questão da aderência, né, ao tratamento. Então, a gente teve um apoio da equipe, mas tinha um certo descrédito quanto à sustentação do grupo. Tinha também, nos deparamos com várias questões em relação ao horário desse grupo, ao turno do grupo, entendendo que a maior parte das mulheres eram as principais responsáveis pelo cuidado reprodutivo nos seus lares, né, que é o trabalho de cuidado, o trabalho doméstico. Então, elas precisavam estar em casa perto do horário do almoço, elas precisavam estar em casa para levar seus filhos na escola, para buscar seus filhos, netos, enfim. Elas ocupavam muito essas funções de cuidado. Então, a gente teve que pensar um horário que fosse no entre, né? Que fosse um pouco no meio da tarde, não ficasse nem tão no início, nem tão no final. Já nos dando pistas novamente de como olhar sobre gênero é muito importante dentro do serviço. Né? Mas a gente conseguiu sustentar a importância desse espaço, né? Apesar de algumas questões, entendendo muito que a questão não era tanto quantas mulheres a gente alcançaria, no sentido de número, mas pensando que era muito importante sustentar esse espaço para que as mulheres que chegassem ao serviço se sentissem acolhidas, ou pelo menos que soubessem que tinha um espaço que era só de mulheres, para que elas se sentissem realmente pertencentes àquele lugar, né? Que era tão masculino, né? Então foi que a gente foi construindo o grupo e foi uma trajetória muito bonita, muito interessante. Fomos eu e a Bárbara, né? Depois, de repente, ela até pode falar alguma coisa. Mas acho que foi uma construção muito bonita, porque a gente foi entendendo que aquele espaço era, assim, muito importante de ser sustentado, mesmo que fosse com 2, 3 mulheres, no máximo, em cada grupo. Acho que a gente nunca teve mais que 5 mulheres. Mas, mesmo não tendo esse número expressivo, que às vezes é tão importante, né, para alguns profissionais da saúde mental, e às vezes a gente fica nessa cobrança de produtividade, os encontros eles eram extremamente potentes, né, porque circulava ali narrativas que não circulavam em outros espaços do CAPS. Como, por exemplo, narrativas de violência de gênero muito, muito fortes. Narrativas de estupro marital, narrativas de abusos, narrativas sobre o medo que elas tinham quando elas usavam de sofrerem alguma violência, ou como elas eram vistas dentro do seu território por fazerem uso. Eu lembro que teve uma vez que muitas delas se questionaram se elas resolvessem se encontrar num bar, por exemplo, como os homens fazem tanto, para beber cachaça ou enfim, que seja. Como é que elas iam ser vistas, né? Então circulava nesse grupo muitas narrativas sobre essas violências, quase como uma quebra de um silêncio, né? Porque acho que isso é muito importante da gente entender. Tem um silêncio muito grande ainda sobre as violências de gênero que atravessam a vida das mulheres, tem um silenciamento muito grande,
quase como se fosse um segredo, que é algo que produz muita violência, muito sofrimento, muita violência também, porque é uma dupla violência que essas mulheres sofrem, e também um grande sofrimento psíquico, porque tu guardar uma violência, tu também não ter legitimado aquela experiência. Então, elas vinham com muitas dúvidas, com muitas questões sobre aquilo que elas tinham vivido. Então, o grupo muitas vezes operava no sentido de legitimar isso, de poder legitimar o que elas sentiram, o que elas viveram, poder dar um lugar para isso e ressignificar um pouco essa experiência. Então, eu entendo, assim, o grupo de mulheres dentro do CAPS-AD como extremamente importante, como um espaço que precisa ser sustentado, como um espaço seguro, onde possa se romper um pouco desses silêncios, né? E também onde elas possam se encontrar com outras mulheres, que não apenas nós. Quer falar, Luana? Eu estava só apertando o microfone. E também as identificações pudessem circular, enfim, que elas pudessem se encontrar com outras mulheres que não fôssemos eu e a Bárbara, né? Entendendo também um pouquinho, aí já adentrando um outro campo, né, que também tem a gente poder pensar um pouco a questão racial, né, dentro do serviço. Porque, para além do grupo de mulheres, o que eu percebia, muito a partir... Comecei a perceber, na verdade, a partir da minha aproximação com os estudos decoloniais, o quanto eu era cega, e sou ainda, em grande medida, para muitas coisas, mas o quanto muitas coisas me passavam despercebidas em relação à raça, né? E acho que eu comecei a notar que as usuárias brancas, por exemplo, elas tinham um investimento de cuidado e era lançado um olhar sobre elas um pouco diferente do que era lançado para as mulheres negras. Daí usuários também a gente pode pensar. Quase como se tivesse uma ideia de que ainda tinha algo a ser feito por aquela mulher branca, mas pela pessoa negra, quase como se tivesse uma morte anunciada já. Que essa morte anunciada que é colocada para as pessoas que usam drogas, né? Então eu comecei a me inquietar um pouco com isso. E tá, tu tem mais ou menos uns 5 minutos. Ixi. Tá. Mas pode dar um pouquinho mais, mas é só para tu ter uma noção, assim. Tá. Bom, mas é aí que eu começo, então, a me questionar sobre essas questões raciais dentro do serviço também, o que estava operando por ali, pensando que os trabalhadores, na maioria deles, nós éramos brancos, que tinham um certo pacto narcísico ali, né, que a Cida Bento traz, e que a gente pode explorar um pouco mais depois. Tinha uma branquitude operando ali, que não fazia ver algumas coisas. E daí que eu trabalho eu trabalho com a ideia no meu TCR dos vestígios coloniais manicomiais, né? Que são efeitos dessa nossa cegueira epistemológica também, porque não é só do lugar que ocupamos socialmente, mas também dos nossos referenciais teóricos. Se a gente vai a fundo na luta antimanicomial, esses assuntos não vinham até então, né? Tinha a ideia de um sujeito louco meio abstrato, assim, no sentido que não se pensava que era um sujeito negro, que era uma mulher, quais eram as outras intersecções que atravessavam essa vida, né? Então, acho que agora a gente vem no movimento de poder pensar um pouco isso e olhar um pouco mais dentro da luta antimanicomial para essas outras questões. E isso começou, né, a minha relação com os estudos decoloniais, eu passei a entender que só pode existir uma relação de cuidado quando se existe o reconhecimento de uma alteridade. Quando isso não existe, a gente não está produzindo cuidado, e na maioria das vezes não existe, né? Muito por causa dessas questões coloniais que nos atravessam, e dessa branquitude, da nossa cegueira em relação a muitas outras questões. Então, isso é uma inquietação que me acompanha ainda, é um nó que precisa ainda de um tempo para se desfazer e poder se produzir de um outro jeito essa relação de cuidado, né? E daí, pensando um pouco para já ir finalizando, né, acho que tudo isso está muito conectado também com a importância da gente trazer o debate sobre o antiproibicionismo para dentro da luta antimanicomial, que é uma questão que a gente não fala, a gente não conversa sobre política de drogas, quase como se isso estivesse dissociado da saúde mental, quando não está. Essas questões atravessam diretamente os serviços de saúde, seja nos não ditos, ou seja nos ditos, seja na relação ou não relação com o território, com a relação ou não relação com o tráfico.
isso está colocado de alguma forma, isso nos atravessa diretamente. E aí não é algo que circule muito, não, ou que a gente converse muito abertamente ainda. Eu acho que uma das bandeiras que a luta antimanicomial tem que assumir para si como muito importante é, sim, a descriminalização das drogas, o antiproibicionismo, também as questões de gênero e também uma perspectiva descolonial, né? Já passou do tempo da gente não falar sobre isso. Então, eu acho que tem algumas apostas que são possíveis, né? Quando a gente olha para o macro, é bem desanimador, né? O cenário que a gente se encontra. E eu não acho que a gente tem um cenário tão próximo de uma outra política de drogas, mas acho que a gente precisa continuar pautando e assumindo essa luta enquanto nossa, né? Não nos silenciando, como isso acontece muitas vezes, achando que isso não é assunto da saúde ou que isso é assunto da segurança, quando está tudo muito imbricado. E a gente precisa também fazer apostas no micropolítico, né? Naquilo que a gente pode fazer na nossa prática, tem muita coisa que pode ser feito na nossa prática, né? E acho que trazer esse debate para dentro do serviço, tanto sobre o antiproibicionismo, quanto sobre gênero, como raça, né? Trazer outras perspectivas, outras apostas de cuidado, de construção de cuidado com os usuários e usuárias é muito importante. E acho que também entender que com as mulheres, não com os homens também, mas com as mulheres, principalmente, tomar a ética da redução de danos como direção do cuidado é fundamental, porque as mulheres ainda não têm autonomia e direito ao seu próprio corpo garantido pelo Estado. Sabemos disso, vimos os últimos acontecimentos extremamente horrorosos e tristes em relação à menina, né, que passou por toda aquela situação para ter direito ao aborto aos 10 anos, é uma história tão estapafúrdia, absurda, que chega a ser muito difícil de falar, assim. Mas é isso, as mulheres não têm direitos mínimos garantidos ainda de autonomia ao próprio corpo pelo Estado. Então a gente precisa, enquanto trabalhadores da saúde, apostar e produzir isso nos encontros que nós temos, né? Precisamos tomar a ética da redução de danos e da autonomia e trabalhar isso com as mulheres, pois elas precisam saber que elas têm direito, sim, de ter autonomia no próprio corpo, de fazer o uso, ou de poder fazer um uso com mais cuidado, né, de poder pensar as problemáticas que atravessam esse uso e também desmistificar um pouco os mitos e tabus que envolvem, né, a questão do uso de drogas. Mas acho que era isso, eu não sei se fez sentido, assim, mas eu quis trazer um pouco desses atravessamentos. Com certeza fez muito sentido, né? Acho que tu traz questões assim muito materiais, né, da vida das mulheres, assim, da vida das mulheres negras. Esse nosso encontro no CAPS AD, assim, para mim foi de muito valor, assim, né, da gente ter conseguido construir esse grupo lá. Diferente de ti, assim, eu não tinha um acúmulo, teu tempo. Diferente de ti, eu não tinha um acúmulo, assim, né, teórico sobre, mas ao entrar no CAPS AD, eu já me deparei com a falta das mulheres, assim, né, eu estava até procurando aqui no meu caderno antigo, mas tinha uma proporção, assim, eram 200 homens para 60, 50 mulheres, né? Isso de prontuários, né? Mas de pessoas que realmente estavam indo, esse número era menor. E acho que o que tu traz, assim, né? Que acho que a gente pode até falar um pouco depois, assim, que é a questão da aderência, né? A aderência ao tratamento, que é uma coisa que a gente fala tanto lá, falava tanto no CAPS, assim, e levando para uma questão muito individualizando, né, a vida dessas mulheres, não percebendo o quanto tem questões que se relacionam, assim, não fazendo as interseccionalidades necessárias para fazer a análise dessa não aderência, assim, né, limitando ela como se fosse só uma questão de não quer se tratar ou não prioriza seu tratamento, coisas assim, né. E aí, na questão, assim, né, do uso de drogas e álcool, tu aponta também, tu trouxe aqui, tu fala também no teu TCR,
que as mulheres são a maioria nos serviços, né, de saúde e de saúde mental, assim. São como maioria as usuárias, são como maioria as familiares, são como maioria as trabalhadoras, são como maioria as que fazem uso de medicação. E aí no CAPS-AD elas não são, nos serviços álcool e drogas, elas não são a maioria, né? E isso é uma questão importante também, assim, de ser analisada. Acho que eu vou chamar a Luana, então. Bem-vinda, Luana. A gente acabou começando, mas estamos muito felizes com a tua participação. E aí a gente pode te ouvir agora. Tu tem cerca de uns 25 minutos, um pouco mais, assim, se tu precisar. E aí reitero ali que se o pessoal quiser mandar perguntas ali pelo chat, que eu tô anotando aqui essas perguntas que já foram feitas e vou ler depois. E Luana, outra coisa, esse seminário está sendo gravado, aí tudo bem para ti, assim? Então tá, se não quiser que avise o tempo. Eu tenho uma apresentação, um slidezinho, eu passo aqui ou vocês passam? Como é que é? Pois é. Não sei como é que faz isso, analista. Eu posso colocar a Luana como apresentadora, só um pouquinho, deixa eu ver como é que faz. Eu mandei para o Rafael, será que vocês não conseguem? Apresentador. Não, mas tu já tem possibilidade de fazer isso, aí ali embaixo tem, se é um palestrante. Foi? Cadê? Se precisar, eu posso passar aqui também. A Ana Alice me autoriza aqui. Não, mas eu autorizei a Luana já, então acho mais fácil. Meu computador tá uma carroça, eu não quero autorizar ele não, Rafael. Ok, tá. Então deixa eu... Aí eu estou me apresentando. Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, no meio dessa maluquice, dessa pandemia. Eu sou antropóloga, eu fiz residência em saúde mental no Instituto de Saúde Coletiva, eu fiz meu estágio de residência no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, para mim, é de muita inspiração, né, da gestão da saúde mental, do orçamento participativo. Então, para mim, é um prazer, uma alegria estar aqui debatendo com vocês. Meu objetivo aqui, eu falei com o Rafael que eu trouxe uma apresentação assim, básica do que eu venho pensado, né? Eu atuo há muitos anos com redução de danos, muito por conta da residência, passo a ter uma atuação mais específica em serviços de saúde mental. Então, implementei pontos de encontro, trabalhei alguns serviços em CAPES, em projetos em CAPES, e nesse momento eu estou agora no doutorado, no mestrado. Eu pensei um pouco sobre a trajetória das mulheres usuárias de crack, né? Então, como que as mulheres chegavam nesse lugar do uso de crack. Dessa pesquisa surge um livro que eu estou lançando no mês que vem, que chama Tornar-se Mulher Usuária de Crack, Cultura e Política sobre Drogas, que é um livro que eu sistematizo um pouco dessas reflexões e coloco outras, né? Essa pesquisa, então, foi uma pesquisa que eu fiz usando a etnografia, então eu estive nas cenas de uso com as companheiras, observando um pouco como é que se constituía uma cultura de uso de crack e entendendo que essa cultura de uso estava atravessada não só por um nível de relação que a gente vê, né, que é palpável dessas micro-relações, mas por relações históricas e por relações de estruturas sociais mais amplas, né? Então, olhar para a trajetória de vida dessas mulheres foi um caminho importante para conseguir entender como que essa política de drogas produz uma violação específica
com relação à vida das mulheres, e aí, em específico, com a vida das mulheres negras. Então, eu tive como universo de observação 20 mulheres. Dessas 20 mulheres, com algumas eu fiz entrevista em profundidade, mas foi um acompanhamento que ele começou na cena de uso e que ele acabou indo para vários lugares. Então eu acompanhava nos serviços, nos CAPs, nas unidades de abrigamento, maternidade, acompanhei algumas gestações. Então foi um pouco... eu faço uma leitura. A minha pergunta inicial era como que uma mulher ela chega no lugar do uso abusivo e descontrolado do crack, né? Qual é a ferramenta que essa mulher encontra para conseguir fazer a regulação do uso? E o que ligava todas aquelas mulheres, né? E aí eu acabo entendendo que a violência racial e de gênero, na verdade, é a porta de entrada do uso mais complicado e mais importante de crack, né? Então aí a gente inverte uma lógica que a mídia tem colocado sempre, né? Então, como se a droga levasse a mulher para a rua, como se a droga fosse, o crack fosse o grande problema. Então a mulher se prostitui por causa do crack. Então, esse poder todo que é dado com relação ao crack tem uma função narrativa de escamotear todos esses processos de racismo e de sexismo que está presente no contexto da guerra às drogas. Eu vou falando, estou entendendo que a gente não está conseguindo, né, botar os slides. Rafael caiu, voltou. Eu vou falando aqui, aí se rolar os slides, rolou, se não rolar, não rolou. Tem um momento agora da minha pesquisa, na tese, que eu estou entendendo um pouco desse projeto histórico da guerra às drogas, né? Que é um projeto que aí se a gente e não entender esse projeto histórico, entende? Se a gente não entende esse projeto histórico de um projeto assim que é pactuado e que interfere nas nossas relações de cuidado, nas nossas relações políticas, e que não fomos nós que participamos desse processo, né? A analista está dizendo que está feito, ok. Está pronto aí? O Rafa pediu para ela autorizar de novo, ela autorizou. Certo. Então, quando aí eu vou lá na década de 30 entender aí como é que é construído esse projeto histórico, entendendo aí, a gente tem basicamente 100 anos de proibição, e o que é que isso diz da política brasileira, né? Então a gente entende que o projeto da guerra às drogas ele foi criado por supremacistas brancos, né? Então o surgimento dessa política de drogas ela nunca teve uma função de cuidar da saúde da população ou de olhar para a saúde pública, olhar para a saúde mental. O projeto da guerra às drogas, o projeto proibicionista, foi sendo contestado, né? Então, inicialmente, as justificativas, e a gente não está falando de achismo, a gente está falando de documentos históricos que registram isso, a gente tem um grande supremacista branco, que era inclusive da Ku Klux Klan, que ele foi o responsável por criar as bases do proibicionismo, o que seria uma delegacia de narcóticos, quais seriam as bases e quais seriam as pessoas que deveriam ser presas, qual seria o tratamento que as pessoas deveriam ter. Essa figura que está lá no meu slide, tem a foto dele, ele tinha uma ligação muito forte, ele era uma figura muito poderosa,
quer evidência científica, jogar isso na mídia e, a partir disso, construir as políticas públicas, né? Um exemplo desses sensos comuns que ele vai disseminar de que as pessoas negras, então, elas teriam um corpo mais forte e aguentariam mais a bala. Então, você muda o calibre da bala, cria uma política pública, muda o calibre da bala por conta disso, né, dessa informação que é construída, né? Ele é o cara que vai construir a política do fire first, né, do atire primeiro. Então, não é isso que a gente vê hoje na política de drogas, de chegar na favela e atirar, não é uma coisa que não foi pensada, entende? Então, é algo que foi pensado lá atrás. Né? E aí, como a gente está falando dos Estados Unidos e do Brasil, a gente está falando necessariamente de grupos negros e indígenas. Então, você tem a construção de um polo de poder supremacista que ele precisa criar, então, em dado momento, uma organização que se chama NAIDA, que é o Departamento Internacional de Estudos sobre o Abuso de Drogas. Esse instituto ele precisou ser criado porque políticos começaram a contestar esses arranjos que eram feitos com base nesse teor fantasioso que era trazido pelos supremacistas. Então, NAIDA contrata o NAIDA é criado com super orçamento para justificar a guerra às drogas, para justificar que os bairros negros são mais perigosos, que só tem tráfico nos bairros negros, e para criar, então, se criou uma grande investida nos Estados Unidos de perseguição do povo negro com a justificativa da guerra às drogas. E aí, com toda uma organização e uma operação ideológica de usar a mídia para difundir alguns mitos, com a questão, o mito do negro estuprador. Né? O negro, então, ele vai usar cocaína para estuprar a mulher branca. Né? Então, o debate não ia tanto no campo da saúde ou da saúde mental. Então, essas pesquisas, elas começam as pesquisas que foram encomendadas, elas começam a traçar já esse perfil, né, o perfil de como é que seria o tratamento, aí é um tratamento de drogas que mais parece com uma punição, você começa a definir alguns conceitos, recaída é um conceito que desse campo, né, e a psicologia ela foi muito importante no sentido de fazer, afirmar o consenso de que todo e qualquer uso de drogas vai ocasionar um abuso. Aí, ó, o cara, John Elishman, Harry Essinger, o John Elishman é mais na frente. Ele foi um supremacista branco, pode voltar um pouquinho? Volta, isso. Que aí ele escreve muito, né, sobre esse período, ele é da década de 30 e ficou tipo 60 anos dentro de uma organização pensando nessa ideologia, e ele tem muitos escritos, e é uma coisa muito fácil de você achar. Então, todos esses, assim, a coisa do debate mais cru, com a perspectiva mais racial, trazendo o homem negro e a mulher negra em perspectiva, é algo que ele faz, né? O baseado faz os negros pensarem que são tão bons quanto os homens brancos. Então, esse sempre foi o medo branco, e ainda é o medo branco, né? Do levante negro, do levante dos povos colonizados. Então, essa gramática racial, da linguagem racial, ela permeava o debate sobre política de drogas e sobre controle, que não era o controle de drogas, mas era o controle de uma população. Pode passar. E aí, Billie Holiday foi a primeira vítima da guerra às drogas, uma figura, ela escreve também sobre a história dela,
estudar Billie Holiday é importante para quem quer estudar mulher, para quem quer estudar clínica, para quem quer estudar cuidado, porque Billie Holiday, no seu livro, ela vai dar bases para a gente entender isso. Ela questiona de que ela não conseguiu lidar com o problema de uso de drogas dela em um hospital ou em um espaço de saúde, porque antes a perseguição a ela veio como a principal política pública. Então, por ser uma mulher negra de jazz, ela foi perseguida. O Harry Kissinger faz outra estratégia que é também milenar, que a gente conhece, que é implantar drogas. Então, ele implanta drogas na escola de Billie Holiday, ela é pega e ela é presa, encarcerada a primeira vez, e ela passa a ser encarcerada uma série de vezes. Ela é assassinada pelo governo dos Estados Unidos. No leito de morte dela, você tinha os amigos dela não podiam visitar ela dentro da cadeia, e ela recebeu uma superdosagem que não foi dada por ninguém do hospital, mas pelos agentes da narcóticos, pelos agentes diretos da narcóticos. O que aconteceu com Billie Holiday, né? Billie Holiday não teve a oportunidade de cuidar do seu uso de drogas em um espaço protegido, né? Billie Holiday sofria a questão de que ela era uma mulher negra que não podia fazer outra coisa que não ser empregada doméstica naquele contexto. Ela não poderia sonhar em ser cantora, né? Então, a história de Billie Holiday nos ensina muito da seletividade da guerra às drogas, que ela tem um discurso da saúde para as pessoas brancas e tem um discurso da morte e do genocídio para as pessoas negras. Pode passar. Pode passar. Esse aí é o Nixon. Você teve, então, algo que é pouquíssimo falado, né? Que esse é o John Elishman, que foi o braço direito do Nixon, que perto lá de morrer ele vai fazer uma declaração em vários jornais de que sim, a guerra às drogas nunca foi sobre drogas, sempre foi sobre perseguir o movimento negro, porque no momento você tinha nos Estados Unidos a questão do apartheid mesmo, né, da questão da guerra civil entre negros e brancos, e foi com a quebra desse apartheid foi preciso criar uma outra ferramenta que permitisse o governo dos Estados Unidos invadir famílias, invadir as casas das pessoas, invadir as famílias, prender as principais lideranças do movimento Panteras Negras, não em nome das pessoas, mas em nome do controle e do combate às drogas, né? É o mesmo momento que o governo dos Estados Unidos também persegue alguns grupos pacifistas, atribuindo a esses grupos o uso de maconha e atribuindo aos grupos das populações negras o uso de crack e cocaína. Pode passar. Pode passar. Isso aí depois posso passar esse slide. Isso aí é a fala completa dele. E aí você tem nos Estados Unidos, né, um processo que é dessa construção do frenesi anti-crack, que é algo que vai muito como uma estratégia de ataque às comunidades negras, às famílias negras, às mães negras. A gente incorpora essa perspectiva. Acho que é importante a gente dizer que o momento que essa política sai dos Estados Unidos e vira mundial é o momento em que o Kissinger leva isso para a ONU e obriga as outras nações a pactuarem esse acordo sobre pena das restrições comerciais. O acordo que foi pactuado era sobre uma guerra racial, não era sobre drogas, era sobre uma guerra racial. E todos os países tinham a mesma questão. Todos os países viviam com o grande desconforto de o que é que eu vou fazer com essa população de pessoas que vieram ser escravizadas nessa terra. Como é que eu vou lidar com o possível levante dessas pessoas, né? Então, a política de drogas, ela cabe como uma luva, coube lá desde a década de 30, para que todos os países conseguissem estar afinados em uma estratégia de perseguição desse povo que em algum momento vai se levantar, porque a gente invadiu a terra dele, a gente encarcerou essas pessoas,
nessa perspectiva de fundação da América, né? Então, a gente tem, quando a gente olha para a política de drogas, essa coisa que é enorme, a gente vai dizer, é uma política que é brasileira, é uma política que é latino-americana e ela é internacional. O Brasil, ele teve incentivos de dinheiro mesmo para ter a polícia que tem e informação, né? Não é à toa que confunde pipoca com saco de bala, né? E mata um jovem negro. Isso não acontece com um jovem branco. Isso não acontece em outras comunidades. Isso não é por acaso, isso é um projeto que foi arquitetado, que foi desenhado desde de lá dos Estados Unidos e que a gente vai incorporar essa perspectiva. Pode passar. Vocês têm que me dizer aí a coisa do horário, viu? Você tem, nos Estados Unidos, nessa perspectiva de que algumas drogas eram mais pesadas do que outras, e aí a chegada do crack, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque nos Estados Unidos você teve uma popularização do mercado de crack em comunidades negras, por uma questão de sobrevivência, de pauperização dessas comunidades, ao tempo que a resposta do governo foi aumentar a pena para o uso e para o tráfico de crack, que foi a lei do 100 para 1. Então você tinha uma pena, você tinha a mesma quantidade de cocaína e a mesma quantidade de crack, mas você tinha penas completamente diferentes. Porque na época o traficante de cocaína era o povo branco e o traficante de crack já era determinado nas comunidades negras, então isso determinou muito o aumento do encarceramento das mulheres negras nesse momento e também a organização de movimentos sociais do movimento negro que conseguiam responder já dizendo dessa questão de que a política de drogas é de fato uma política que persegue os direitos civis do povo negro. Porque nos Estados Unidos você tem essa noção, inclusive muito mais difundida, e você tem a morte civil do jovem negro, né? E aqui a gente sabe também que isso acontece. Quando uma pessoa vai para a cadeia, quando ela volta, ela tem uma série de restrições, e isso é o que tem acontecido na América de maneira geral. Pode passar. Laura, tu tem mais ou menos 7 minutos, mas se tiver que passar um pouco, não tem problema, tá? Tá bom. Aí, só para a gente trazer também os elementos que eu trabalho aí no livro, como que essa coisa da mídia, como que a mídia constrói isso, esses censos, né? Então, sempre a ideia de uma cruzada moral, anti-crack. Essa propaganda foi uma propaganda, assim, numa época onde a ONU, inclusive, estava questionando a quantidade de homicídios da polícia baiana. Aí a polícia baiana traz esse cartaz. 80% dos homicídios, principal causa da violência da Bahia é o crack. Então, eu sei que não foi só na Bahia, na época que eu estava indo para o Rio Grande do Sul, eu sei que vocês têm aí uma emissora local do crack nem pensar, e tinha várias propagandas também no Rio Grande do Sul. Então, nessa época, lá em 2010, é uma época onde o Brasil também estava muito alinhado nessa onda anti-crack, nessa denúncia da epidemia do crack, numa mídia que o tempo inteiro colocava essa questão em evidência, né? Pode passar. Pode passar. Isso aí é tudo da Bahia. Na Bahia, então, a gente teve uma questão da gestão penal, da questão do crack mesmo, uma questão o crack é possível vencer, que veio para cá, foi só o eixo de autoridade, né? Você teve, nessa época, um aumento expressivo do encarceramento feminino e, como nos Estados Unidos, a resposta que o nosso governo deu para a questão do crack foi uma resposta muito mais punitivista, né? A gente teve um financiamento de guerra, então o crack é possível vencer financiou viatura, financiou, enfim, carros adaptados, e é um momento aqui na Bahia onde a gente começa a ter algumas companheiras presas pelo simples fato de estar na cena de uso, uma delas com a argumentação de que ela era muito jovem, era uma mulher, o que ela estava fazendo aquele horário numa cena de uso, né?
só para a gente entender o caráter sexista ainda dos operadores da ponta, né, da segurança pública. Pode passar. Na minha pesquisa, então, qual é a conclusão que eu chego, né? De que, na verdade, as mulheres elas passavam por situações que eram muito difíceis de lidar, pessoalmente difíceis de lidar. Das 18 mulheres que eu acompanhei, das 20 mulheres que eu acompanhei, 18 delas foram para a rua porque foram violentadas dentro das suas casas. Então, esse dado, com certeza, não está nos dados aí de violência doméstica e de violência contra a criança, porque esses casos, eles param na rua. Essas meninas, elas param na rua. E não vão para a rua para usar crack, vão na rua para conseguir ter uma outra família. Uma vez na rua, uma série de violências joga essas mulheres num ciclo de prostituição, num ciclo de envolvimento no pequeno mercado, num ciclo de uso de crack. Então, não é simples quando a gente vai pensar o censo, qual o padrão das mulheres que usam crack. Não tem um padrão. Qual o tipo ideal dessas mulheres? Não existe esse tipo ideal, né? Na minha pesquisa, eu trato justamente dessa diversidade, das histórias e dos encontros, mas que sim, a gente vê algumas constantes e que isso é fruto de uma estrutura de opressão muito cruel, de um país absolutamente racista e sexista. Então, os episódios de violência racial e de gênero, eles desencadeavam o uso mais importante de crack. Essas mulheres só conseguiam lidar com essas dores a partir do uso. Então, em todas as falas, era trazida essa questão da cura mesmo. E aí a gente consegue entender um ciclo de violência que se repete, né? Então, estupro coletivo de agentes da segurança pública, de traficantes, a retirada do bebê, a retirada do direito à maternidade, episódios de violência física mesmo. Então, todos esses episódios foram relatados como uns episódios que fazem com que essa mulher entre numa cultura de uso mais agressiva e aí consiga se controlar, consiga, a partir lá de uma relação entre pares, do cuidado que acontece junto com a outra companheira na rua. Mas o que eu acabo observando é que existe uma gramática extremamente violenta com relação às mulheres, sobretudo as mulheres negras, nesse contexto. A rua é um espaço completamente masculino, então as mulheres precisam se masculinizar na rua para conseguir serem respeitadas, estar com o homem. Então, estando com o homem, você tem um certo respeito, que não é um respeito a você, é um respeito ao homem que está com você. E esse ciclo de violência que você não, assim, né? A minha pesquisa e no livro eu conto um pouco sobre isso, dos caminhos que eu tentei encontrar para poder resolver algumas dessas questões, né? E aí você vai se deparar numa situação, por exemplo, você tem uma companheira que está em situação de rua, está numa maloca, numa casa arranjada na rua, ela sofre uma violência doméstica, ela está com a filha dela, ela vai para a delegacia de mulher, ela é ouvida, a delegacia fala: o que é que você estava fazendo? Esse horário, nesse lugar, que é uma cena de uso. E aí tem aquela aparência, né? E aí tem a aparência da usuária de crack, e aí ela já é tratada de uma certa forma. Ainda conseguiu sair com a medida protetiva, né? Mas não foi dada a ela a possibilidade de ir para o casa-abrigo, porque é a política para a mulher e aqui não atende mulher em situação de rua. Se a mulher vai para a rua com a medida protetiva, esse homem vê essa medida protetiva e espanca essa mulher, né? Essa mulher tem que encontrar estratégias dentro desse território com outras companheiras para fazer a sua própria segurança. Então é sobre isso, né? As políticas públicas têm deixado as mulheres usuárias de drogas a sua própria sorte, né? Então essas tecnologias elas são criadas nesse sentido. Pode passar. Essa situação também de uma companheira que teve o filho morto pela polícia, uma figura que estava se organizando, o filho estava se organizando, só que o filho não conseguia encontrar um emprego
E aí ela também não conseguia encontrar emprego, o emprego que tinha era no mercado de drogas, e ela teve que ver o filho ser alvejado nas costas, e ela só consegue, essa cena só consegue sair da cabeça dela quando ela fuma o crack, né? Então por isso que não dá para você chegar para uma pessoa dessa e falar, e aí, vamos diminuir esse crack, sem entender qual é a função que essa droga ocupa, como é que ela chega nesse lugar. Pode passar. Pode passar. E aí, eu acho que chegar nesse lugar, a questão da maternidade, da política de drogas, também é uma questão que merece muito que a gente fale aqui. Eu faço uma reflexão um pouco de como a mídia tem abordado isso. Não sei se vocês lembram da novela Verdades Secretas, que foi uma novela, né, que trouxe essa figura da modelo Lauren Marques, que ela foi uma figura que estava na Cracolândia de São Paulo, e a Globo fez uma semana de reportagem com ela, e o teor da conversa era bem assim, né? Uma mulher branca, loira, de olhos azuis, nesse espaço, aquele corpo de fato não cabia, né? E aquele corpo merecia salvação. Então, a Globo fez uma novela, foi uma comoção. Ao mesmo tempo, quase que em paralelo, corria as notícias sobre a maternidade das mulheres negras, das crianças nascidas do crack. Uma semana da Globo fazendo reportagem sobre filhos do crack. E, em paralelo, no Brasil acontecia um fluxo de retirada compulsória dos filhos das mães usuárias. É algo que a gente uma situação que a gente ainda vive. Enfim, foi algo que nesse momento teve esse boom. A gente teve algumas companheiras que tiveram essa situação lá no nosso coletivo, na Rinfa, mas eu já vou resumir para não ficar aqui falando demais, para ouvir vocês também. Chegou um determinado momento lá da pesquisa, em paralelo disso tudo, a gente estava criando a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a rede de mulheres usuárias de drogas, mulheres que lutavam por essa questão no nível mais nacional. No nível mais local aqui da Bahia, uma das companheiras que estavam participando da pesquisa chegou e falou assim, a gente, enfim, entendi que o que eu estou vivendo é algo que fulaninha também vive, ciclaninha vive, e foi muito difícil para mim chegar onde eu cheguei, né? Assim, eu precisei apanhar demais, precisei me humilhar demais, e eu acho que a gente pode construir um lugar e um caminho para ensinar essas mulheres, para que elas aprendam com a gente, né? E não dessa forma tão cruel que é com as mulheres na rua. A gente precisa criar um espaço para conversar com essas mulheres. O que você acha? E aí eu pego aquela puta demanda, né? Assim, é isso, né? Você vai, a pesquisa é isso, né? Não dá para fazer a pesquisa e sair achando que você não tem um compromisso político, né? E aí eu converso com Maria Lúcia Pereira, que é minha grande parceira, ela não está mais entre nós, foi a figura que fundou o movimento Pop Rua, e era uma parceira de luta. Eu cheguei para ela assim, estou nessa situação, tem acontecido isso, o que é que você acha? Ela, não, você vai fazer as reuniões aqui no movimento, e você vai fazer as reuniões comigo. E você vai ter a função de criar um feminismo que é o meio termo disso aí que você fala, que é antiproibicionismo, que vai debater as drogas, com o feminismo que você vai achar na rua, né? Que você vai estar lá na cena de uso com a companheira e vai estar falando sobre isso. Então a gente se organiza nesse sentido, a gente começa a fazer reuniões no movimento Pop Rua e também na rua, em cenas de uso. A gente tem um financiamento bem pouquinho, de 40 mil na época, da Rinfa Bahia, junto com a Rinfa do Recife, e a gente fez 1 ano de formação. A gente conseguiu pegar as companheiras que eram do pequeno tráfico e pagar elas pelo projeto, e elas voltaram a campo agora como articuladoras políticas. A gente fez uma puta formação política, fizemos um encontro nacional em Recife, a UFBA deu um ônibus pra gente juntou de mulher usuária de drogas, 40 mulheres fumando, aquela coisa. E foi algo bem importante, assim, porque foi a primeira experiência de participação política daquelas mulheres. Para nós, foi uma experiência nova de estar, da gente se qualificar politicamente. E a gente começou a entender a importância, quando a gente votou,
de continuar mantendo esses espaços, né? A gente existe desde 2016, e a gente começou a entender a importância da presença das nossas companheiras no serviço. Porque a forma como o CAPES dizia que fazia participação política era uma coisa, né? Se vamos fazer aqui uma assembleia, aí o gerente do CAPES coordena, aí o gerente do CAPES traz as questões, aí o gerente do CAPES encaminha tudo, entendeu? E aí as mulheres começaram a solicitar a rifa, vem aqui que tá dando treta. E a gente começou a fazer momentos no CAPES e nas unidades de acolhimento, nessa perspectiva que a gente vai se formando, a gente vai conversando, e as outras mulheres vão participando desse processo, né? A gente começou a perceber que a gente tornava a presença dessas mulheres mais tranquila nos espaços, nos CAPs. As mais difíceis eram as nossas, as companheiras da RINFA. E essa fala, Cuberão, é uma fala que as funcionárias falam muito, as mulheres não aderem, né, como se fosse um negócio de um adesivo. É uma coisa que vai ter que... É a companheira que adere, não é o tratamento que precisa estar encaixado na vida dessa companheira, né? É ela que tem que aderir. Então, essa questão da gente produzir um lugar e um cabimento para as mulheres é algo que nos ensinou muito, né? Que assim, o que é uma participação política dentro do CAPES? A gente começou a se questionar com relação a isso. Que momento que eu posso cobrar um espaço para as mulheres? A gente começou a entender que as situações de violência e silenciamento que aconteciam nos CAPs, dos homens com as mulheres, era algo que exigiam que as mulheres se organizassem politicamente, né? A gente estava entendendo que as companheiras estavam com medo de notificar algumas situações de violência de gênero muito natural, eram profissionais que estavam sendo abraçados naquele contexto. Eram agressores que estavam sendo cuidados por essas mulheres, né? Eram mulheres que depois iam para a sua casa de ônibus, né? Eram profissionais que estavam vulneráveis também. E a gente precisa cuidar disso, a gente precisa lidar com isso. A gente não tem hoje uma perspectiva de gênero nos serviços. A política nacional não diz nada para a gente, né? A política nacional é uma política muito boa, mas ela não diz nada para a questão de gênero. E a gente tem construído esse lugar com as mulheres, essas questões de cuidado, de entender, por exemplo, que redução de danos. A gente conversa sobre redução de danos. E para a usuária de drogas, a questão do estupro e das medidas de prevenção ao estupro, a gente vai ter que ensinar as companheiras mesmo, sabe? Ter um momento de falar assim, olha, isso foi um estupro. Você não merece isso. Isso foi uma violência sexual. Olha, se levaram seu filho, a culpa não é sua. Você não é uma má mãe. O Estado que é racista, que é escroto. Então, para a gente conseguir deslocar essa narrativa de sofrimento, que a mulher que a culpa é dela, né? É aquele corpo que é responsável. Essa lógica, ela está presente no cuidado, no tratamento também, entende? Que responsabiliza a mulher. Então, quem está no front, quem está na clínica, na perspectiva da clínica feminista e antirracista, tem que entender esses gatilhos e entender como que a gente vai manejar isso, né? Assim, eu acho que a saúde mental tem um atraso, eu acho que a saúde mental no Brasil tem um atraso. A saúde mental cita pouco François, assim, né? Que é uma figura da decolonialidade, a companheira traz a decolonialidade, que eu acho que é importante para a gente pensar a clínica, mas pensar como essa perspectiva racial é importante para a gente pensar como uma categoria. Nos estudos de caso, a gente estuda gênero, né? É uma mulher, ela tem tantos anos, ela é da comunidade, a gente precisa estudar, ela é uma mulher preta, porque se ela está dizendo, a gente está entendendo que ela é uma mulher preta, a gente está entendendo que as estruturas sociais produziu um senso de si que é completamente diferente, né? Um nível de violência da subjetividade que é completamente brutal, né? Então, acho que essas questões permeiam a clínica. Eu gostei muito da sua fala, na fala que me antecedeu. Eu acho que a gente deu match, se encaixou, e é isso. Vamos conversando. Muito... É difícil dizer que é bom te ouvir, né, Luna? Acho que a tua fala é muito... Tu traz, assim, muitas questões. É bom te ouvir, mas não bom ouvir toda essa história, assim, né?
A gente tem algumas perguntas ali, mas eu queria dizer assim que o quanto às vezes a gente não percebe esses movimentos assim, né? Isso da política de drogas vir para exterminar a população, assim, né? População negra e periférica e tal. Na verdade, eu percebia que a política de drogas tinha como intenção a manutenção, né, do racismo, dos interesses do capital e tal, mas esse extermínio, assim, calculado, né, projetado, é muito difícil, né, de saber que é assim. E aí também, o tanto essa política, ela tá na gente, assim, né? Porque essa política, então a gente reproduz isso, assim, como profissional de saúde, né? Tendo práticas, às vezes, policialescas, assim, né? Controle mesmo assim, dos usuários. E acho que isso é uma grande coisa assim, né? Que tu consegue orientar, né? Tu conseguiu exemplificar aqui como fazer, né, algumas questões, assim, mas acho que é isso, a gente tem que estar sempre lutando contra isso, assim, para a gente não reproduzir, né, essa lógica da política, assim. E, bom, mas é isso, tem duas perguntas ali. Tem a primeira, é da Daphne. Deixa eu achar aqui. E se existe um perfil de mulher que chega até os serviços de álcool e drogas, as mulheres negras conseguem acessar os serviços? E aí o outro questionamento, assim, é da Vanessa, né? Ela cumprimenta a Ita e diz: tive uma experiência de campo parecida em CAPS AD. Acredito que um dos fatores que impedem o acesso é o risco de perder a guarda dos filhos, uma vez que se a rede soubesse da situação do uso de drogas. Tu observou isso também, né? Se vocês veem isso, né? E o que eu... Na verdade, era esse o meu questionamento, mas acho que tu já respondeu um pouco, né, Luana, na tua fala, assim, que daí a Ita traz também no trabalho dela do quanto a gente tem uma escuta surda, né? Do quanto a gente não consegue perceber, assim, a trajetória das usuárias para além daquilo que está ali, assim, para além do que a gente quer, né, saber, assim. A gente tem discurso, a gente acaba interrompendo as narrativas, assim, as histórias delas e pegando só o que nos interessa enquanto profissional, assim, e eu não sei, acho que é estudando, né, muito e lutando contra isso, assim, mas se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, assim. Daí eu queria avisar o pessoal que no convite do seminário foi enviada a dissertação da Luana, né? E tem esse relato, né, Luana, desse trabalho que tu fez, assim, muito legal, de toda essa construção, assim, né, como é que foi. Mas então tá, gurias, a palavra é de vocês, assim, não sei quem que quer começar, se a Ita quer começar, se a Luana. Bom, também queria dizer para a Luana que foi maravilhoso escutar ela é uma grande referência para mim, foi no meu trabalho, então eu fico muito feliz de estar aqui com ela e sinto uma grande responsabilidade também, porque admiro muito mesmo o trabalho construído e da Renfa também, enfim. Inclusive, eu tinha te escutado, Luana, na Brand do ano passado e tu foi uma grande referência, a tua fala, para a construção do meu trabalho, então muito bacana estar nesse espaço contigo. E acho que realmente assim convergem muitas coisas, né, que tu traz. Tu tem uma experiência muito maior com, acho que daí já entrando na questão, né, com mulheres em situação de rua, porque realmente a minha experiência foi no CAPS AD, aqui de Porto Alegre, que não tem, não sei, agora não estou mais, né, mas não tinha um trabalho de campo estabelecido. A relação com o território era muito frágil. Era uma questão, inclusive, que a gente conseguiu
entender, né, no momento de supervisão institucional que tivemos ano passado. E daí começou a se pensar algumas questões, tinha todo um atravessamento aí com o território, porque a Luana acho que não sabe, né, eu também não falei para o pessoal qual é o CAPS, mas é o CAPS AD da Glória Cruzeiro Cristal, que são territórios bem importantes aqui de Porto Alegre, né, a Cruzeiro é um território bem importante para pensar as questões do tráfico, então a nossa relação com o território era muito, muito complicada, muito delicada, por muitas vezes inexistente, né. Então, acho que tinha essa questão que acabava, quem acessava o serviço eram mulheres que tinham uma vida mais organizada, assim, no sentido de ter uma vida um pouco mais, de ter algum acesso, assim. Realmente as mulheres que estavam em situações mais vulneráveis não chegavam no serviço e a gente não chegava até elas também, porque não tinha esse trabalho de campo, né, então era um grande nó. Muito complicado, assim, com um certo esvaziamento do serviço e vinha um trabalho de poder olhar um pouco para isso, da onde vinha, né? Acho que de tirar essa questão ainda, esse discurso que ainda fica, né, da aderência ao tratamento, que o usuário não adere, para poder deslocar e olhar, não, o que a gente está oferecendo, o que a gente produz aqui dentro, né? Então, acho que vinha um movimento nesse sentido, assim, espero que isso esteja acontecendo, porque é muito importante. Então, realmente, as mulheres que acessavam o serviço eram mulheres que tinham uma questão de classe, gênero, classe e raça, né? Quer dizer, muito bem constituída, assim, das mulheres que tinham acesso ao serviço. E sobre a relação com a perda da guarda, com certeza isso é uma questão muito importante, né? Tem uma parte até do meu trabalho que eu falo um pouco da construção dos laudos e do perigo da história única, né? Que acho que a Amanda traz tão bem, que é quando o trabalhador, a trabalhadora de saúde escreve uma história única num laudo, num parecer, e essa história muitas vezes é isso que a Bárbara estava dizendo, né? Aquilo que se pode escutar desse lugar, ou que se consegue, né? Com esses tantos de problemas que nos atravessam aí na nossa formação, nas epistemes que usamos, enfim, nos referenciais teóricos, muitas coisas a gente não consegue ver. Então, é muito delicada e muito complicada a construção desses pareceres e desses laudos, que muitas vezes são decisivos na vida das mulheres em relação a elas conseguirem ou não ficar com seus filhos, né? Então, é uma grande responsabilidade. Então, eu até falo um pouco, assim, da possibilidade de se construir disso de um outro modo, né? De um outro jeito, junto com elas. Não junto no sentido como se faz, que se escreve e só dá para a pessoa, né? Mas junto mesmo, assim, de construir um pouco menos de uma história única, mas um pouco de uma história mais plural, pelo menos, né? Que não seja só do nosso lado de trabalhadores, mas que também tenha a narrativa dessas mulheres ali junto, né? E a vivência dela e o modo como ela enxerga a realidade. Então, acho isso bem importante. Mas acho que eram essas as questões, né? Agora. Sim, acho que sim, isso é muito bom. Vamos lá. Primeiro, eu acho que tem essa coisa que vocês falaram, alguém falou, acho que foi a Vanessa, né? Que não, às vezes, as mulheres têm medo de ir nos serviços. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso mesmo, acontece muito. Mas eu acho que não é só isso, sabe? Eu acho que muitas mulheres conseguem chegar nos serviços. Eu acho que a questão do direito à maternidade é algo que a gente precisa cuidar mesmo. A gente teve o marco daí da primeira infância, que teve uma mudança legislativa importante, né? Então, o artigo 19, que era o artigo que falava que toda criança tem o direito de viver em um ambiente livre de drogas, livre de dependente de drogas, ele muda para toda criança tem o direito de conviver com o seu familiar, né? Isso foi uma puta mudança, isso foi uma guerra, porque o Conselho Tutelar, ele só precisava desse artigo. Então, ele se refogava nesse artigo para encaminhar o pedido de destituição de guarda, e acontecia. O que a gente tem percebido? Que muita gente não sabe que essa mudança aconteceu, né? E continua usando esse artigo. A gente
eu concordo demais, essa coisa do laudo, né, do relatório, é uma responsabilidade quando você faz o relatório para encaminhar o caso, mas, assim, a gente já tem um fluxo institucional para isso estabelecido, entende? Que é muito difícil, que aí a profissional, por exemplo, da maternidade, ela é uma peça daquela engrenagem, né? O poder não está com ela de instituir aquela guarda, né? Mas o juiz obriga ela a notificar esse caso. Aí ela vai ter que notificar, aí ela vai ter que chamar o conselho tutelar, e o conselho tutelar nunca vai entender que uma mulher que usa drogas tem condição de cuidar de uma criança. Esse é um senso, né? A gente tem uma reflexão sobre a ocupação desses conselhos tutelares, inclusive, né? Então, eu acho que faz parte da gestão do cuidado cuidar dessa questão, né? Assim, o CAPS precisa cuidar disso, né? Os serviços que estão cuidando do caso precisa lidar com essa questão. Eu trabalhei no Corra Pro Abraço, que é um serviço de redução de danos que tem aqui no estado da Bahia, e a gente começou a entender da importância de ter um advogado constituído, né? Assim, porque às vezes a gente ficava naquela coisa do psicólogo que sabe de alguma coisinha lá de direito, assistente social, mas a gente precisava de alguém, de fato, para cuidar dessas questões e desse caminho jurídico para garantir o direito da maternidade, entende? Então, eu acho que é bem importante a gente pensar no papel de como os serviços vão citar nesses casos o papel da Defensoria Pública, né, já que o serviço não tem equipe para isso. Eu acho que tem... Qual foi? Essa questão de quais as mulheres conseguem acessar o serviço também, eu acho que... Enfim, eu acho que não gosto tanto de responsabilizar as profissionais e quem está na ponta. Acho que esse não é um caminho bom, não é um caminho positivo, porque eu acho que na reforma, primeiro a gente não conseguiu fazer a reforma, e a gente tem problemas de gestões muito, muito graves, sabe? De gestão de serviço mesmo. E que essas questões, elas, às vezes, sobrecarregam o profissional que está na ponta, né? Então, eu acho que, enfim, né? Eu acho que é importante a gente sempre refletir como que a gente vai produzir cabimento para a diversidade, né, das mulheres que aparecem no serviço. Eu acho que vigiando sempre para que aquele espaço não seja espaço de violência, né? A residência, eu acho a residência um espaço incrível para você produzir esses enfrentamentos, sabe? Porque na minha época era muito isso, né? Você consegue estar no caso, você consegue dar aquela incitada, você consegue fazer um projeto de intervenção que pode ser a implementação de um grupo político no CAPS, né? Você pode incitar um movimento político a partir disso. E a gente, na época da residência, a gente fazia muito isso, né? Essa coisa, por exemplo, tinha um negócio que os profissionais não aguentavam que as mulheres, que as pessoas chegassem embriagadas no serviço. Gente, como então que tem que chegar? Vamos pensar, como é que uma pessoa deve chegar nesse serviço, né? Então, a pessoa tá doidona, então ela precisa ficar de cara para conseguir. Então, eu preciso produzir um tipo ideal de usuário de droga para conseguir encaixar na exigência desse serviço. Enquanto a gente está falando que para essa mulher ter uma aderência nesse serviço, esse serviço precisa ter uma oferta ampla, né? Precisa estar disponível a construir com aquela mulher. E a gente tem lidado com culturas institucionais muito pesadas, muito duras, né, que não tem dado espaço para esses arranjos. Eu acho que tem uma pergunta aqui sobre pessoas trans e o acesso ao CAPS. A gente tem no nosso coletivo. Só para deixar um pouco mais nítido, a RINFA hoje ela é constituída, em sua maioria, a RINFA Bahia, por mulheres com trajetória de rua, mulheres que estão em ocupação, mulheres regressas do sistema, a gente tem algumas mulheres trans, mulheres não binárias, e eu acho que são companheiras que conseguem chegar no serviço, mas é isso,
a minha sensação é que os serviços são espaços muito difíceis ainda, né? Que você tem uma cultura institucional que é muito eurocentrada, que é muito branca, que é muito normativa, né? Então, eu já ouvi vários relatos incômodos de questões básicas, assim, do tratamento do nome social, sabe, do profissional que faz piada com relação à transgeneridade, né? Ao não reconhecimento da masculinidade dos homens trans, né? E aí é uma questão que eu acho que é bem complexa e que o melhor dos mundos seria o quê? Se a gente tivesse um governo federal que nos ajudasse com a educação permanente, né, com todo o diálogo, mas isso não é o que nós temos, né? Então, o que nós temos agora é isso aqui, é a gente se apoiando, e eu acho que a residência tem um papel muitíssimo importante nesse processo, né? Não só, que eu acho que isso é um perigo, de chegar jogando na cara do serviço os erros do serviço, mas eu falo isso olhando para mim, né? Olhando para a residente que um dia eu fui, né? E eu acho que a gente precisa ter uma postura muito acolhedora, porque não está nada fácil agora. A gente tem uma gestão que está muito difícil, uma gestão de saúde mental, uma gestão do SUS, da política pública que está muito difícil, e eu, além da RINFA, faço parte de uma rede latino-americana de pessoas que usam drogas, que a gente está, inclusive, numa pegada de fazer espaços de formação para auxiliar os serviços nesse processo. O serviço ele quer construir um espaço para mulheres, né? Se a gente tem uma expertise nisso, a gente pode ajudar esse serviço. A gente precisa, nesse momento, de ter um olhar muito mais colaborativo, porque o outro lado de lá está juntinho, querendo destruir, esmagar todas nós, e a gente precisa fazer a nossa resistência aqui, né? Juntinhas. Teve alguns comentários ali, eu não sei se a Ita quer falar dessa questão, né, que foi feita, mas o Rafael, então, né, o professor Rafael Bosco, ele lembra, né, de algumas armadilhas, assim, como a abstinência. Ele agradece também, né, a Luana, assim, fantástico. A Ana Luísa também fala que foi muito interessante as duas falas, que a outra armadilha é a questão da adesão ao tratamento, né, que a gente já falou um pouco, assim, já foi muito bom quando a gente falou de adesão adesiva, que coisa. E aí a Marla, né, que é a nossa professora, ela faz um comentário também que, Luana, que importante a reflexão sobre raça e gênero, que devem andar juntos. Os feminismos são plurais, tanto quanto as demandas das mulheres negras e brancas. A interseccionalidade é uma ferramenta política. Aí o Rafael, então, Santos de Oliveira faz a pergunta, né, que como as autoras veem a questão do acesso de homens e mulheres trans em relação ao acesso aos serviços AD. A Marla, então, diz que a Daphne agradece a resposta que vocês deram. A Marla, então, diz entender os limites acerca dos processos de judicialização da saúde e garantia de direitos. Outro desafio do cuidado, proteção e judicialização da saúde, né? Que eu acho que foi aquilo, Luana, que tu disse que perceberam a necessidade de ter um advogado, assim, né? A Analice, então, fala da importante esse olhar para as equipes, assim, eu acho que é isso, né? A gente também, assim como a gente não pode individualizar várias questões, assim, das usuárias e dos usuários, a gente também não pode individualizar a forma de trabalho das equipes, né? É uma construção, assim, muito social mesmo. E aí o Rafa comenta ali das comunidades terapêuticas tomando conta, né? Não sei se vocês querem comentar alguma coisa em cima desses comentários, mas a gente também já está chegando aí no nosso limite de horário, né? Apesar de estar muito bom e a gente ficar querendo ouvir vocês, assim. Eu não sei se alguém quer falar, se a Analice quer falar alguma coisa, o Rafael, a Marla, ou mais alguém quer uma pergunta, ou se vocês querem fazer algum encerramento, gurias.
senão a gente vai começando a encerrar. Eu só queria dizer que acho bem importante isso, assim, de ter esse cuidado com as equipes, né? Porque acho que a residência, ela é, em alguns momentos, um tensionamento bem grande dentro dos serviços, mas também é um respiro, é uma possibilidade de respiro, de estar pensando outras coisas juntos, né? Acho que lá no AD foi muito isso, né, Bárbara? Apesar, é isso, sempre tem questões, acho que a gente conseguiu construir alguns caminhos bem legais, assim, produzir muita coisa bacana no passado lá, com o apoio da equipe, pensando juntos, e até conseguimos um momento de supervisão institucional, de pensar algumas coisas, e a equipe muito afim. E é isso, não dá para ignorar o campo macro, né, o que vem acontecendo, a gente vem sofrendo muitos golpes aqui na prefeitura. Não tá fácil, né, acho que é o único CAPS AD que não é terceirizado, né, Bárbara? É o único CAPS AD com equipe, que ainda é... fugiu agora, mas que é de concurso, né? De quadro, né, da prefeitura, os estudantes são todos terceirizados. Tem um abandono bastante grande, assim, em relação à gestão a esses serviços. Então, em alguma medida, né, também não consegue dar conta de tudo. Então, acho que a residência entra num lugar bem interessante de poder propiciar essas discussões, assim. A gente conseguiu levar algumas pessoas, fazer algumas coisas, por esse... Desligou o microfone, amigo. Tinha fechado. A minha conexão tá meio ruim. Mas eu só queria comentar isso, assim, que é bem importante. Acho que também tem algo que é da formação, né? Da gente pensar que a gente teve uma formação muito eurocêntrica. Então, tem um caminho aí ainda para desconstruir, para poder pensar outras coisas, que é muito maior do que o individual, né? E acho que a gente vem nesse caminho. A universidade está mudando também, está se tornando um espaço mais plural, a passos lentos, mas outras epistemologias estão entrando. Então, acho que tem um caminho possível de transformação de algumas coisas, mas é uma construção, né? Então, acho que é bem bacana isso, bem importante o que a Luana disse, né? De entrar como uma parceria, assim, buscando uma possibilidade de construção muito mais do que embate, né? Apesar de que os tensionamentos, às vezes, também são importantes. Mas acho que a gente vai aprendendo também, depois, como poder fazer isso de um modo menos violento também com a própria equipe, né? E acho que é isso. Eu fiquei muito feliz de poder fazer esse debate com vocês, de pensar essas questões. Acho que eu venho muito para pensar mesmo. Muitas questões ficam em mim, eu não tenho resposta. Acho que é da gente estar pensando juntos sempre outras possibilidades de produzir cuidado. E é isso. Bom, gente, queria agradecer. Obrigada, Itaúane, obrigada, Bárbara, obrigada, Rafael, obrigada, Marlon, Alice, todo mundo aí. Por esse momento, eu acho que enfim, nesse momento é tão importante a gente estar fortalecendo esse tipo de diálogo, né, esse tipo de troca, construção. Dizer que eu concordo muito com o que você falou, Itaiane. Eu acho que a gente precisa, e tem que ser um esforço muito nosso, juntar as pautas antiproibicionistas e antimanicomial, né? Eu acho que a gente tem um compromisso muito grande quando a gente está numa residência, quando a gente está no serviço. Eu estou falando, né? Eu estou aqui falando de parceria, companheirismo, que eu acho que é importante a gente fazer, mas eu também, olhando para a residência que eu fui, também a gente tinha vários enfrentamentos necessários, importantes, mas eu, como boa cria de Marcos Vinícius de Oliveira, aprendi a organizar a treta. A gente precisa aprender a organizar a treta, né? Organizar de uma maneira política, sistematizada, né? Construir a operação, né? Se o CAPES não está conseguindo entender as questões das mulheres, então a gente vai construir um movimento político-cultural lindo nesse CAPES para conseguir trazer essa questão, né? Eu acho que a gente precisa mudar isso mesmo, sabe, Tânia? A forma, porque a gente está vivendo um momento muito duro, eu acho que vai piorar, eu sou assim,
Ninguém me chama para fazer análise de conjuntura porque eu sou a pior pessoa. Mas eu acredito mesmo nesses movimentos e na gente junto se encontrando. Se vocês puderem acompanhar a página da RINFA, da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, a gente está com uma vaquinha aberta, porque a gente tem, as nossas companheiras têm, enfim, ficado sem auxílio, são familiares de presas, são mulheres que acabaram de sair do contexto da rua, então a gente tem se virado muito nacionalmente com as vaquinhas. E é isso. Obrigada por estar aqui com vocês. Sigamos. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada, Itaúane. Obrigada, pessoal, aí. A sala cheia, o seminário inteiro. Assim, valeu mesmo. Então, a gente vai ficando por aí. Até a próxima.